Glória a Deus. A presença de Deus é real neste local. A presença de Deus é real neste local. Não fique desapercebido. A presença de Deus é real neste local. Você crê? Aleluia. Nós estamos no mês da proteção. E o apóstolo me deu uma incumbência. Estamos no mês da Páscoa também. E ele me deu a incumbência de falar um pouco sobre a Páscoa. Porque às vezes a gente acha que a Páscoa é coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Alguém sabe continuar a música ou não? Como? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Não é assim? Todo mundo conhece essa música. Conhece ou não? Todo mundo conhece o coelhinho da Páscoa branquinho, lindo, maravilhoso, bem tocinho, olhinho vermelho. Ah, que delícia. Todo mundo ganha ovo de Páscoa. Quem ganha ovo de Páscoa aqui? Levanta a mão. Ou quem dá ovo de Páscoa? Você que não ganha ou não dá, pode dar para mim. Fica à vontade em dar a primeira vez o ovinho de Páscoa para a bispa, que a bispa gosta bastante. Mas a Páscoa vai muito além disso. Muito além. Se eu te dizer que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho, a Páscoa tem a ver com o cordeiro. E o apóstolo disse assim: bispa, a gente vai fazer a campanha e você vai falar sobre recebendo vida. E eu quero que você faça esse parâmetro com a Páscoa. Eu falei, ok. E a gente vê na Bíblia, eu vou falar um monte de versículos, gente. Então eu não vou ficar esperando vocês abrirem, vocês anotem e pesquisem em casa, ok? A gente vê em 1 Coríntios 5, 7, na parte B, diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A gente vê isso lá no Novo Testamento. A Páscoa aconteceu lá no Velho Testamento. Mas lá em Coríntios, no Novo Testamento, a Bíblia diz: nosso Cordeiro Pascual, Cristo, foi sacrificado. Cordeiro Pascual, o meu Jesus, o que tem a ver uma coisa com a outra? E essa noite eu vou esclarecer tudo isso para você. E hoje foi uma oportunidade, porque eu estava ouvindo a ministração, eu ministrei de manhã. E eu estava indo almoçar na minha mãe e eu comecei a ouvir a ministração. E a minha filha começou: mas mãe, o que foi a Páscoa? O que é a Páscoa? E aí eu fui no carro explicando para elas o verdadeiro significado da Páscoa. Quem já fez isso com seu filho? Você já explicou o verdadeiro significado da Páscoa para ele? Se o amiguinho perguntar, será que ele sabe o que é a Páscoa? Será que ele sabe quem é esse Cordeiro Pascual? E hoje você vai sair. Eu sei, você falou, né? Eu sei. F5, saiu do Kids quase agora, né? Então pode ser que saiba, em nome de Jesus, porque lá eles aprendem isso. Lá eles até ganham, eles vão ganhar o ovo de Páscoa. E dentro do ovo de Páscoa deles vem o cordeirinho. E lá eles ministram sobre isso. Então às vezes as crianças sabem mais do que a gente. Pode ser que seu filho te dê uma aula sobre isso. E aí eu preciso entender, voltar lá no passado e entender que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Se eu fizer assim, ó, é que aqui não dá para ver, né? Mas se eu fizer assim, a minha mão iria refletir ali, a sombra da minha mão. E você hoje, porque sabe o que é uma mão, você vai conseguir identificar o que é aquilo. Só que ela é meio sem forma, ela só é uma sombra. Quando a gente vê a mão, ela tem mais detalhes. Você vê se ela é branca, se ela é negra. Você vê se tem unha comprida, se não tem, se está pintada, se não está, se é uma mão de mulher, se é uma mão de homem. Que na sombra você não vai conseguir identificar tudo isso só por uma sombra. E a gente precisa entender que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu estudando tudo isso aqui, eu imaginei Deus. Sabe um arquiteto? Um arquiteto, quando ele vai desenhar uma casa, eu tenho uma amiga que é arquiteta, a pastora Thaís. E quando ela vai desenhar, um dia ela mandou o quartinho do Davi para mim. Todo desenhado assim, ó. Aí eu respondi para ela, eu falei: amiga, entendi onde vai ficar a cama, onde vai ficar o guarda-roupa. Mas que ela disse: tá bom, você acha que vai ficar bonito? Eu falei: eu não sei, eu não tô vendo nada. Porque ela fez só um desenho. E quando eu estudo sobre a Páscoa, eu entendo que foi um desenho
do que Deus ia fazer lá em Jesus, do que Deus ia fazer lá no Novo Testamento, do que Deus ia fazer na obra de redenção para mim e para você. E o que a gente tem a ver com isso? Que quando a gente estuda os detalhes que aconteceram lá atrás, hoje a gente vive as mesmas coisas. E o que aquele povo viveu, a gente aprende para que a gente viva hoje essa obra redentora que foi lá atrás também. Então eu preciso entender, a gente aprendeu a história de José. A gente não vem falando sobre José, porque nós estamos no ano de José. E a gente aprende lá que ele foi governador do Egito. E aí ele perdoa os irmãos, não é isso? E quando ele perdoa os irmãos, o que ele faz? Ele pega esses irmãos e o pai dele e toda a família dele e ele coloca na melhor terra do Egito. A Bíblia diz que ele dá as melhores terras, ele dá para o seu povo. E esse povo começa a morar ali, na terra do Egito. E esse povo, a Bíblia diz que começa a se multiplicar, que começa a crescer, que começa a ficar bem. E aí José morre. O faraó que conhecia José morre. E o tempo vai passando e entra outro faraó e outro faraó. Até que chega um dia que um faraó olha para aquele povo. Esse faraó já não lembrava mais de José, ele já nem sabia mais quem era José. José já não fazia mais sentido para ele. E ele olha esse povo crescendo na terra dele. E ele diz, esse povo está crescendo muito. Esse povo está virando uma grande nação. Esse povo vai dar trabalho para a gente. E o que ele resolve fazer? Vou pegar esse povo como escravo. Vou escravizar esse povo. Então ele pega o povo hebreu e diz, a partir de hoje vocês serão escravos do Egito. Então vocês vão trabalhar por comida. E ele escraviza esse povo. E durante 400 anos, esse povo é escravizado. Durante 400 anos, esse povo vive uma vida de escravidão, uma vida sem vida. Uma vida obedecendo o que Faraó mandava. E esse povo começa a pedir um libertador para Deus. Deus, o Senhor não nos criou para viver uma vida de escravo. O Senhor é o nosso Pai, nós cremos nisso, mas olha a vida que nós estamos vivendo. E aí Deus, um dia, resolve entregar o libertador. E esse libertador nasce chamando... Quem lembra da história? Quem não lembra vai voltar para o infantil. Quem lembra da história? Quem nasce, gente? Moisés, não precisa ter medo, pode falar, Moisés. Quem nasce? Moisés, o libertador do Egito, o libertador de Israel. Quem já ouviu falar isso? E aí Moisés vem, é uma história linda, incrível, eu não vou perder tempo com esse detalhe, mas ele vem e Deus diz, você vai libertar o povo? E ele diz, não, Deus, e ele fala, vai, fica aquela briga e Moisés vai. Só que ele chega para Faraó e diz, eu preciso levar esse povo para adorar o meu Deus. E Faraó diz para ele, você está maluco? Como que você vai tirar todos os meus escravos? De jeito nenhum. E aí começa aquela coisa das pragas. Quem já ouviu falar sobre as pragas do Egito? Praga daqui, praga de lá, e o povo não vai, o povo vai, volta praga, e vai praga, volta praga, e são 9 pragas. Praga da rã, praga do piolho, praga da água que se torna em sangue, praga das trevas, uma série de pragas. Até que na 10ª praga, e a pior delas, porque o que era a 10ª praga? Deus mata todos os primogênitos do Egito. Desde animais até humanos. Então todo mundo que era primogênito, ou seja, o que é ser primogênito? O primeiro filho daquela família morria. Então eu vou dar um exemplo. Se fosse na minha casa, morreria a Giovana, porque a Giovana é a nossa primogênita, e morreria o Dudu, porque o Dudu é o primogênito dos apóstolos. Então você imagina o que foi? Porque às vezes a gente só lembra do filho na família, mas a gente esquece que talvez a mãe, o pai, a avó que morava ali junto também era primogênito. Fora isso, os bois, tudo que existia que era filho, o primeiro filho morreu. E Deus dá uma série de coisas para que eles fizessem esse povo hebreu
para que eles não vivessem essa praga. E depois que eles vencem isso, depois que eles saem disso, e a gente vai falar sobre isso, Deus diz: agora vocês vão estabelecer a Páscoa, para que vocês se lembrem de onde vocês saíram e aonde eu coloquei vocês. Então essa é a verdadeira história da Páscoa. Libertação. A Páscoa significa passar por cima. Passar por cima de algo, de uma história, de um cativeiro. Eles passaram por cima para uma vida livre. E quando Jesus veio, ele veio como um cordeiro pascual. Porque ele faz a gente sair do cativeiro, da escravidão, para ter vida. A gente sai do mundo do lamaçal do pecado para ter vida. E é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai falar um pouco. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês verem que o que foi feito lá na época do Antigo Testamento de Moisés, também Deus fez com Jesus. Então eu trouxe algumas curiosidades. A primeira delas está em Êxodo 12, 3 e 6. Diz assim: digam a todos a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então Deus diz a Moisés: você manda todo mundo separar um cordeiro no 10º dia de Abib. Abib era um mês judaico, que provavelmente é o nosso mês de abril, tá? Então no 10º dia desse mês eles deveriam separar o cordeiro e guardar esse cordeiro, para que no 14º dia esse cordeiro fosse sacrificado, fosse morto. E a primeira curiosidade que a gente vê em Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 14, se a gente começar a contar os dias, a gente vê no 10º dia do mês de Abib, Jesus entrando em Jerusalém, caminhando para os seus últimos dias de vida. E a gente vê Jesus sendo sacrificado também no 14º dia de Abib, no dia da Páscoa. Semelhante, sim ou não? Da mesma maneira. Outra curiosidade que a gente vê é que o cordeiro tinha que ser macho e sem defeito. Se você quiser ver depois, você olha lá em Êxodo 12, 5. Diz assim: o animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito. E a gente vê que Jesus também era homem e sem pecado, sem defeito. Por que Jesus tinha que ser sem pecado? Por que não poderia ser qualquer pessoa na face da terra que morresse numa cruz e desse vida para mim e para você? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando alguém peca, alguém tem que morrer. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou sobre aquele local. A morte entrou sobre a vida deles. E eles passaram a morrer. Eles foram feitos para serem eternos. E quando eles pecaram, a morte entrou, o salário do pecado. Então precisava alguém que não tivesse pecado, que não tivesse defeito, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Assim como foi aquele cordeiro, precisou de um cordeiro sem defeito para trazer vida, para trazer liberdade para aquele povo. E a mesma coisa a gente vê com Jesus. Outra curiosidade são os ossos quebrados. Olha o que Êxodo diz em 12:46. Vocês comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. O que Deus pediu: vocês vão comer o cordeiro, mas vocês não quebrem nenhum osso desse cordeiro. Bispa, o que isso tem a ver? Você está ficando louca? O que tem a ver com tudo isso? Você vai entender, vai fazer sentido. Olha para o seu irmão e diz assim: segura aí, que vai fazer sentido. Fala assim: já se prepara, que vai fazer sentido. E aí a gente vê em João
19:32, que diz assim: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O osso precisava estar inteiro. Por quê? Não sei. Determinação de Deus. Lá no Velho Testamento, que se reproduzia no Novo Testamento. Por que que eles quebravam as pernas das pessoas crucificadas? Porque na hora de descer da cruz, eles precisavam saber se aquela pessoa já estava morta. Então os judeus dizem, já é sexta-feira, vai entrar no sábado. Sábado é o dia sagrado para a gente. Tira eles da cruz. E Jesus, para quem não sabe, foi crucificado com 2 ladrões. Tira eles de lá, não é bom que eles fiquem lá. Aí eles vão lá, eles quebram as pernas do primeiro ladrão, estava morto. Quebram a perna do segundo ladrão, estava morto. E era para eles terem quebrado a de Jesus também. Mas aí eles resolvem olhar para Jesus e dizer, não vamos quebrar as pernas deles não. Ele já está morto, ele não precisa. Ele saiu do padrão. Havia uma determinação de Deus lá. Nenhum osso quebrado. E a gente começa a ver a semelhança do que aconteceu lá com o que aconteceu aqui. Do que aconteceu lá com o que aconteceu aqui. E por que que eu estou te trazendo isso, bispa? Mas o que tem a ver comigo isso hoje? Para que isso me importa? Porque tem muitas coisas que às vezes a gente não se atenta ao detalhe de lá, que faz sentido aqui. Nós não estamos seguindo. Nós não estamos fazendo. Muitas coisas Deus determinou para aquele povo e determina para nós. E nós não estamos seguindo. Nós não estamos fazendo. Havia uma forma certa de se comer aquele cordeiro. Porque Deus disse, vocês vão matar, vão comer. Depois vai passar o sangue no umbral da porta. E aí depois eu conto a história. Continua a história na parte aqui que cabe. Só que Deus disse, vocês vão comer. E Deus poderia ter dito só, comam. Mas Deus dá uma determinação de como comer esse cordeiro. Não podia ser da forma que eles queriam, mas tinha que ser da forma em que Deus queria. Êxodo 12, 8, 9 diz assim, preste bem atenção nisso. Naquela mesma noite, diga assim, na mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e com pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. O que isso tem a ver comigo e com você? Ele disse, naquela mesma noite, comam a carne. Eles podiam ter deixado para outro dia? Não, eles precisavam comer naquele dia. E muitas vezes Deus está te chamando para salvação. Deus está dizendo, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. E você está dizendo, hoje não, eu não estou preparado. Quantas vezes a gente chama aqui, vem, aceita Jesus. Hoje é o dia de você mudar de vida. Jesus está te chamando, Jesus quer você. Jesus quer que você se batize. Quantas pessoas dizem para mim assim, não, bispa, hoje não, vamos deixar para a semana que vem. A semana que vem não, Deus está dizendo, é hoje o dia da sua salvação. É hoje o dia que Deus quer te salvar. É hoje o dia que você tem que se batizar. É hoje o dia em que o Senhor chegou para salvar a sua casa e a sua família. Amém, glória a Deus. Bispa, você está surtando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me prova isso no Novo Testamento. 2 Coríntios 6:2 diz assim, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cutuque o seu irmão do lado e diga, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muitas pessoas não têm o amanhã.
Muitas pessoas não têm o amanhã. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando e isso não é uma brincadeira. Muitos olham para mim às vezes e dizem: bispa, os discípulos há 2024 anos estavam dizendo: Jesus está voltando. E já se passaram 2024 anos e ele não voltou ainda. Não voltou para buscar a igreja, mas de lá para cá ele já voltou para muitas pessoas. Ele está voltando para muita gente no hospital. Ele está voltando para a pessoa que às vezes saiu e foi atropelada, que às vezes saiu e foi assassinada, teve um infarto. Eu ministrei isso de manhã. E depois que eu terminei, uma moça veio me procurar e disse: bispa, a sua ministração fez muito sentido para mim, porque eu estou deixando para amanhã e a semana passada eu tive um infarto. Eu não sei como eu estou aqui hoje, porque eu precisava ouvir a sua ministração. É hoje, bispa. Eu nunca imaginei que eu ia passar pelo que eu passei. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, nem para buscar a igreja e nem para você individualmente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga: é hoje. É hoje. A sua salvação. Bispo, eu não estou preparada. Eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia que diz que você tem que estar preparado para aceitar Jesus, que você tem que estar preparado para ser batizado. Biblicamente isso não existe. Vem como estás, diz o Senhor. Vem como estás. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o que você fez. Vem como estás. Para de arranjar desculpa. Para de dizer: eu não estou preparado. Para de dizer: Deus não está perguntando se você está preparado. Ele está dizendo: vem, hoje é tempo da sua salvação, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, uma coisa muito importante sobre isso. Além de ele dizer: hoje é o dia da salvação, ele diz assim, além dele dizer: hoje vocês têm que comer ele agora, ele diz: mas coma com ervas amargas. Eles podiam ter comido o fermento com alface? Podia? Eles podiam ter comido com tomate? Podiam? Com arroz? Com lentilha? Naquela época usava muita lentilha. Podia? Pepino. Pepino. Para quem foi para Israel, sabe que eles comem muito pepino e tomate. Então eles podiam ter comido com pepino? Não. A determinação era: coma com ervas amargas e pão sem fermento. E o que simboliza essa erva amarga? Essa erva amarga, se você procurar, simboliza o tempo amargo que eles viveram no Egito. Era para que eles lembrassem da velha vida como escravo, amargo, ruim, para eles não quererem mais voltar para lá. E é isso, nós temos que lembrar todo dia quem nós éramos sem Cristo, da onde Cristo nos tirou, para onde Cristo nos quer levar, aonde Cristo quer nos colocar. E ele continua dizendo: coma com pão sem fermento. Quem sabe o que simboliza fermento na Bíblia? O que quer dizer fermento na Bíblia? Pecado. Olha para o teu irmão e diga: pecado. Fermento simboliza pecado. O que isso tem a ver comigo e com você? Que Deus está dizendo: é hoje a salvação, é hoje o tempo. Vem como estás, mas vá e não peques. Não adianta você querer vir a Jesus, não adianta você querer estar com Deus vivendo uma vida de pecado. É o pão sem fermento. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas estão dizendo que seguem o caminho de Cristo. Elas creem em Jesus, elas vêm para a igreja, mas elas vivem numa vida de pecado.
Largue o pecado, coma do cordeiro, esteja em Cristo sem pecado. Não combina estar com Cristo e estar preso na pornografia. Estar com Cristo e estar no adultério. Estar com Cristo e ser viciado. Estar com Cristo e ser um mentiroso. Estar com Cristo e ser trapaceiro. Deus disse: livra-se do pecado. Você pode até vir assim, mas você não deve permanecer assim. E é frustrante quando a gente olha para dentro da igreja e vê pessoas vivendo a mesma vida de quando elas chegaram aqui. Não combina. E Deus diz: coma sem fermento. Ei, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de dizer: Deus, eu não quero mais o velho homem. Já foi essa velha criatura, eu quero nova criatura. Se eles não tivessem comido da maneira certa, eles teriam morrido. Se eles não tivessem obedecido tudo que Deus mandou, eles não teriam sobrevivido. Se você não obedecer tudo que Deus manda, você não será salvo. Bispa, mas eu só fornico. É só um sexo antes do casamento. Não faz mal para ninguém. Não é assim que as pessoas falam. Não faz mal para ninguém. A Bíblia diz que fornicação antes do casamento é pecado. Não importa se não está fazendo mal para ninguém. Não importa se você mora com a pessoa há 30 anos e já tem filho. Se você não é casado, você está em fornicação. Se conserte e case, pelo amor de Deus. Por que você vive com a pessoa há 50 anos, tem filho e vive numa vida amaziada? Para de viver uma vida de adolescente. Assuma a responsabilidade. Case. Há necessidade de comer o pão sem fermento. Para que haja salvação, para que haja libertação. Há necessidade de comer o cordeiro com pão sem fermento. Hoje é noite de salvação, mas é também noite de arrependimento. Noite de mudanças de rota. Noite de dizer: chega, eu não quero mais viver isso. Eu quero viver uma vida com Cristo. Gálatas 2:22 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em você. Você não tem mais a vida por você. Cristo vive em você. Você é templo do Espírito Santo. E como templo desse Espírito Santo, eu não posso mais fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. E Ele vive aí com você. Muitas pessoas tentam fazer isso sozinhas. Aí você sai de um culto desse e você diz assim: ok, eu vou mudar de vida, eu não vou mais fazer esse pecado. E aí você chega em casa, você não consegue. Porque sozinho você não vai conseguir. Humanamente é impossível sair disso. Humanamente é impossível sair do lamaçal de pecado. Mas eu te garanto, coloque o Espírito Santo à frente disso. Busque todos os dias e Ele vai te ajudar a sair do lamaçal de pecados. É nele que está a sua força. É nele que está o que você precisa. Você crê que Ele está com você? A Bíblia diz que quando Jesus morreu por mim e por você, Ele disse: mas deixarei com vós o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, mas vocês podem. E esse Consolador está mais perto que a sua própria roupa. Você crê que Ele está aí com você? Porque às vezes a gente fala, mas está difícil de acreditar que Ele está do seu ladinho. Às vezes a gente fala, Ele está, eu creio. Mas quantas vezes você ajoelha no seu quarto e diz: Deus, aonde o Senhor está? Cadê? Deus, eu não estou te ouvindo. Deus, eu não estou te escutando. Você não está ouvindo o que eu estou precisando. Por isso abraça assim, ó.
Sinta a presença de Deus. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Me perdoe, porque hoje durante o dia inteiro eu corri, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, mas eu não parei um minuto para ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu te amo. Diga para Ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. O que você tem para falar para Ele? Você tem 10 segundos agora para falar para Ele o que você quer. O que você veio falar? Há pessoas que estão com dificuldade de conversar com Ele. E Ele está dizendo assim: filho, filha, pode falar. Isso não é loucura, isso pode ser loucura para o mundo, mas eu estou aqui para te ouvir. É com você que eu estou falando. Filho, pode falar, eu estou te ouvindo. Eremalaya Shuriandaraya Recantanaya Derebalaya Suriandaraya. Há pessoas aqui que talvez chegaram querendo uma resposta. E Deus está dizendo: eu estou te ouvindo. Eu estou com você. Pare de duvidar, porque eu estou com você. Eu já garanti isso na minha palavra, e eu não sou Deus que minto, nem filho do homem para que se arrependa do que eu estou dizendo. Você é o meu filho. Remalaya Shuriandanaya Recantaraya Suriandanaya. Há pessoas aqui que se sentem tão sujas que não têm coragem de falar uma palavra com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo: hoje é noite de arrependimento. Venha como estás, diz o Espírito Santo. Não importa o que você fez, não importa quem você é o meu filho. Eu te amo. A presença de Deus é real nesse local. A presença de Deus é real nesse local. Converse com Ele. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de libertação. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Lucas 9, 23 e 24 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Tome a sua cruz e siga. O que quer dizer tomar a sua cruz? É morrer para você, morrer para as suas vontades, morrer para a sua carne, morrer para os seus desejos e exalar Cristo e viver como Cristo vivia. Isso é possível. Através do Espírito Santo, isso é possível. Pare de viver como você quer viver.
Pare de fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha certo. Faça da maneira em que Deus quer que você faça. Deus estipulou a maneira de se comer o cordeiro. É porque tem uma forma, tem uma maneira, não é como nós queremos. Pare de levar o evangelho da maneira que você quer. Há uma maneira de se seguir Cristo, há uma maneira de ser salvo, há uma maneira de alcançar a salvação. Faça da maneira em que Ele determinou que seja. Não caia nesse evangelho barato que estão vendendo por aí. De que a graça, e porque nós estamos debaixo da graça, eu posso todas as coisas. A graça te trouxe um favor imerecido, que foi o sacrifício de Jesus. Mas isso não faz com que você possa viver a vida que você quer viver. Isso não anula a maneira correta, a maneira de Cristo de viver. A graça significa que é um favor imerecido e que Ele está ali para te perdoar todas as vezes que você precisar. Mas quando há um arrependimento genuíno, e quando há um arrependimento genuíno, eu mudo. Essa história de que eu peco hoje e amanhã eu peço perdão, eu peco hoje, amanhã e depois de amanhã eu peço perdão, eu peco depois de amanhã e depois de amanhã eu peço perdão, pela mesma coisa, não está havendo arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno faz você ter uma transformação. O arrependimento genuíno é aquele que você se arrepende de tal forma que você não quer mais viver aquilo que você estava vivendo. Foi assim na vida dos discípulos. É assim na vida da igreja hoje. É assim na vida daqueles que querem realmente comer o cordeiro com o pão sem fermento. É possível, o Espírito Santo está com você. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar nessa caminhada. O sangue traz vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: o sangue traz vida. Em Êxodo 12 vai contar a história que depois de matar o cordeiro, depois de comer o cordeiro, eles precisavam pegar aquele sangue que foi separado e passar nos umbrais das portas. Os umbrais é do lado das portas. Porque aí Deus disse: eu vou passar à meia-noite sobre o Egito. A porta em que o anjo da morte olhar e ver o sangue nos umbrais, ele vai passar por cima. Mas se o sangue do cordeiro não estiver na porta, nesta casa eu vou entrar e vou matar os primogênitos. E o que a gente aprende com isso? Não basta ter o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, Jesus já morreu. E esse sangue está à disposição. Mas eu preciso pegar esse sangue e me apropriar dele. Muitas pessoas olham e dizem: eu quero, mas não pegam e não se apropriam do sangue de Jesus, daquilo em que a morte de Jesus nos trouxe para nós. Bispa, você está viajando, você está numa loucura, você está louca. 1 Timóteo 6:12 diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aceitar Jesus, você vai para a salvação. Mas tomar posse desta vida, da vida eterna, cabe a você dizer: me dá esse sangue. Passa nas portas da sua casa e toma posse. Se apropria do que isso traz para você. Para de deixar vivendo uma vida qualquer. Para de ter Jesus, crer na palavra, estar vivendo uma vida certa e achar que é assim mesmo. Deus te trouxe vida. Deus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância, diz a palavra de Deus. Pare de viver qualquer vida e achar que está bom. Eu não estou dizendo que você vai ter tudo, que você vai ser milionário, que você tem que lutar por essas coisas. A gente pode ter dinheiro, sim,
A gente pode ter cura? Sim. A gente pode ter uma família abençoada? Sim. A gente pode ter o nosso casamento transformado? A gente pode ter a salvação do nosso filho, que é o que a gente vê todo mundo pedindo toda hora. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um bom serviço, eu quero todas as coisas. Deus pode fazer? Pode. Deus quer fazer? Quer. Mas muitas pessoas parecem criança mimada, que se Deus não faz na hora em que Ele não quer, Ele vira o bico, faz birra. Ei, o que Jesus tinha que fazer por você, Ele já fez. O que Ele tinha para te dar, Ele já te deu. Isso chama salvação. Por conta dEle, você foi retirado do lamaçal do pecado e hoje você pode ter vida. Por conta dEle, você tem um destino, os céus, morar com Ele lá nos céus. Lá sim você vai ter uma vida de conto de fada. Lá sim não haverá dor. Lá sim não haverá tristeza. Lá sim é o teu lugar. Lá sim você terá tudo isso. Agora, enquanto eu estou aqui na terra, Ele já fez o que Ele precisava fazer. Então, se Ele fizer o que você está pedindo, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Para de fazer bico. Para de fazer birra. Porque Ele não te curou, porque Ele não te deu o emprego que você queria, porque Ele não te deu o carro do ano, porque Ele não te deu, sei lá o que Ele não te deu. Ele pode te dar, pode, nem estou dizendo que você não tenha que pedir, eu também peço essas coisas. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, o Deus que te salvou, o Deus que morreu para que você tivesse vida. E se você entendesse o valor desse sangue, o valor do que é ter essa vida eterna, você pararia de ficar reclamando porque você não tem um carro. Se você entendesse o que é isso, você pararia de ficar reclamando por qualquer coisa. O sangue de Jesus te traz vida. É por conta do sangue de Jesus que nós iremos embora, que nós teremos um destino. É por conta do sangue de Jesus que quando eu vou no velório de familiares meus que são de Cristo, eu não me desespero. O último velório que a gente teve na nossa família foi da minha tia Eloá. Foi muito difícil. Ela lutou 12 anos com o câncer. 12 anos aqui dentro da igreja lutando com o câncer. Eu não disse que não dói. Eu não disse que eu não sinto falta. Eu não disse que eu não fico triste porque ela se foi. Mas eu disse que se Deus quis levar, Ele é o dono da vida dela. Ele leva a hora que Ele quiser e não na hora que eu quero. Se Ele levou um familiar seu, Ele leva a hora que Ele quiser. Ele é o dono da vida. E quando eu pude olhar ela naquele caixão, a minha alegria, eu não fiquei desesperada, porque eu olhei e disse: em breve nos veremos, tia. Vai guardando o meu lugar, porque logo eu estou chegando. Você está guardando a nossa casa, o nosso lar celestial. Vai limpando a minha casa aí, tia, porque eu vou chegar logo, logo. Há esperança para você que vive em Cristo. Há esperança. A morte não é vazia. A morte não é vazia, a morte não é desesperadora. A morte é o lugar onde nós queremos estar. Jesus volta logo, não é assim que a gente diz? Eu quero ir morar contigo, eu quero estar perto de você. Mas a gente só diz, porque na prática, ninguém quer. A verdade é que na hora do vamos ver, ninguém quer. Se tivéssemos tanta certeza, se fôssemos tanto apropriados desse sangue e da certeza do que isso nos trouxe, de para onde nós vamos, de quem Cristo é para nós, não teríamos medo de morrer. Nem ficaríamos tristes quando alguém morre. Principalmente se essa pessoa está em Cristo. O sangue traz vida.
Diga assim: o sangue trouxe vida. É por isso que ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque através dele o anjo da morte vai passar por cima da minha casa, da minha família, da minha vida. Diga assim: eu tenho vida. Eu sou livre. Aleluia. Você pode agradecer a Jesus? Aleluia. Aleluia. Outra coisa que Jesus pede, e nessa eu quero que você preste muita atenção, porque é isso que nós estamos vivendo esse momento. Estejam preparados. Diga assim: esteja preparado. Cutuca o seu irmão do lado, dá uma sacudida nele de verdade. Fala: ei, acorda, meu. Fala: a bispa está ministrando, acorda. Diga assim: você está preparado? Tá a qualquer momento. Tá com cinto, tá com sandália? É qualquer momento, pode ser agora. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 12:11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O que ele está dizendo? Você que está comendo do Cordeiro, você que está comendo da maneira certa, esteja preparada, porque a qualquer momento eu vou voltar. Eu estou à porta e eu bato e digo: abre, abre, eu estou voltando, igreja. Esteja pronto para subir, esteja pronto, porque o teu Pai vai vir te buscar. Olha o que a Bíblia diz, João 17:16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é deste mundo. Você não é deste mundo. É por isso que você precisa ter uma vida diferenciada. Sabe aquela história da tua mãe de que você não é todo mundo? Já ouviu isso da mãe? Por isso que o outro pode continuar vivendo uma vida no lamaçal e você não pode. Por isso que seus amigos no serviço podem trair a esposa e você não pode. Por isso que seus amigos na faculdade podem ter uma vida de prostituição e você não pode, porque você não é deste mundo. Você não é todo mundo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. E para finalizar, 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois as trombetas soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num piscar de olhos, Jesus vai voltar e vai levar